Alô, comunidade das redes sociais, hoje estou aqui mais uma vez para comentar o que vocês falaram sobre os meus vídeos durante essa semana, e tem gente falando, inclusive, ainda comentando sobre vídeos do passado, né? Isso é muito importante, isso demonstra o carinho que vocês estão tendo a cada dia por esse canal. Mas antes de entrarmos no comentário de vocês, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar o nosso material com outras pessoas. Sobretudo, se você compreende a importância desse canal, que é chamar os professores para que a gente possa participar do debate público, porque o professor tendo voz, a grande multidão que passa pela escola, sobretudo pela escola pública, imagino que poderá ter voz também, poderá ser mais valorizada. Então, professores, venham para o debate público. Ainda não estamos, principalmente nós professores que vão da creche ao ensino médio, ainda não estamos no grande debate, da grande mídia, mas temos ferramentas digitais, sobretudo o YouTube, para que a gente possa se colocar. Tem muita fake news no YouTube e nós podemos estar no YouTube também para arregimentar uma contrariedade a toda essa onda de fake news e de informações deturpadas, anticientíficas que chegam a nós. Então, professores, venham para o debate público. Esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, aquele pensamento que se adequa demasiadamente ao sistema binário que fundamenta a tecnologia das redes sociais. Eu acredito que sim, que o humano vive dentro de plataformas que podem ser sim consideradas uma maquinaria. Vivemos dentro de uma máquina capitalista que tem um funcionamento aparentemente mecânico, porque criamos mecanismos de funcionamento do sistema que vão além das nossas individualidades. Então, existe sim uma máquina capitalista. Nós, seres humanos, vivemos dentro de um sistema de tecnologia social que nós criamos técnicas, assim como as abelhas têm as suas técnicas, assim como as formigas desenvolvem técnicas, mas nós vivemos dentro de uma plataforma humana que é diferente das outras plataformas. Mas podemos sim, como seres humanos, nos anteciparmos à realidade, coisa que os outros seres não podem fazer porque faltam os elementos da consciência. Então, é importante que a gente combata o pensamento binário, né? Precisamos refletir, analisar e fazer a reflexão, a análise e a síntese para que os nossos pensamentos tenham uma melhor qualidade no diálogo. E não esse pensamento binário onde os algoritmos parecem que nos levam sempre para dois lados, ou A ou B, ou isso ou aquilo. E não é bem assim. Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos aos comentários de vocês. Um livro para o Brasil. Foi um vídeo que eu gravei falando sobre um livro que eu estou lendo ainda, chamado Crítica da Razão Cínica. E nesse livro, esse autor demonstra como o esclarecimento, ele faz críticas ao esclarecimento, ou seja, a ideia de homem esclarecido do iluminismo, que cria ilhas de excelência e ao mesmo tempo exclui grande parte da população. Isso gera uma resistência do homem supostamente não esclarecido contra o esclarecimento. E o nazifascismo também, segundo Peter Sloterdijk, vem nessa esteira. Estamos vivendo hoje no Brasil um momento de revolta, de uma certa revolta sem muito fundamento contra o suposto esclarecido, contra as universidades, contra a ciência. E isso ocorre também porque o iluminismo muitas das vezes se isola no seu próprio invólucro e deixa grande parte da população mundial também fora desse debate. Isso gera também uma revolta contra o suposto homem esclarecido. E dentro desse contexto, o Dom Luiz falou: parabéns pelo seu conteúdo, Eldon. Dom Luiz, a seu dispor. Muito obrigado, Dom Luiz.
O Robson Mateus disse: professor, como trabalhar as questões de um movimento iluminista no Brasil ou de esclarecimento? Temos que lutar, que levar em conta as nossas peculiaridades do Brasil no contexto latino-americano. Isso é importante, sim. Como latino-americanos, como brasileiros, temos especificidade. Mas o pensamento iluminista não pertence só ao ambiente eurocêntrico ou europeu. Né? Os grandes movimentos políticos que tivemos, a abolição da escravatura, sobretudo a República, também teve influências do iluminismo. Ou seja, a cultura do homem esclarecido também está aqui, está entre nós. Então, esclarecimento, iluminismo, não é um assunto que está separado da nossa realidade brasileira ou latino-americana. Mas muito obrigado pela sua participação. O Wilderson Gomes Cabral Marques disse: atenção, espectadores, não se deixem enganar. Olhem só que absurdo quando o interlocutor diz que cloroquina não representa ciência. Eu não disse em nenhum momento que a cloroquina não representa ciência. A cloroquina não representa ciência para tratamento precoce contra a Covid-19 e para realizar a cura da Covid-19. Agora, para lúpus, para malária, segundo a ciência, ela funciona sim. Ora, se ela não foi obtida através da ciência, faltou ele dizer de onde ela foi, então. Não, a cloroquina foi obtida através da ciência, sim. E a mesma ciência disse que ela serve para A, para B, mas não para tratamento precoce e para cura de Covid-19. Né? Repetindo, não se deixe enganar. Caso nenhum caso venham a ser cometidos de uma maneira mais grave por essa nova doença que nos acomete, não neguem o tratamento. Entendam que ele faz isso por pura ideologia. Né? Gente, ciência não é qualquer discussão. As pessoas querem discutir ciência como se ciência fosse opinião política. Como se ciência fosse discutir time de futebol. Quem é melhor, se é o Gabigol ou se é o Hernan Cano. O Facebook não é uma instituição científica para discutir com quem é gabaritado, com quem trabalha, com quem vive o dia a dia da ciência. As grandes instituições de ciência, as grandes revistas científicas, a OMS, eles chegaram à conclusão de que a cloroquina não cura e não serve como tratamento precoce. É simples assim. Isso não está em discussão. A NASA tirou várias fotos da Terra redonda. Tem gente querendo dizer que a Terra é plana. Eu nem discuto. Isso não está em discussão. Entendeu? Isso é discussão de maluco. Provavelmente ele não chegou a ser acometido pela doença e, consequentemente, não precisa se tratar. Bom, se eu fosse acometido pela doença, e mesmo se eu quisesse tomar cloroquina, a ciência continuaria próximo da realidade científica de que a Covid-19 não serve para ser combatida com cloroquina. É simples assim. Não é uma questão de eu ou você, de fulanização. Agora, se você acha que você pode ser capaz de discutir com cientistas, faça uma faculdade, se especialize, faça mestrado, faça doutorado e vá para os grandes laboratórios do mundo e pare de discutir ciência no Facebook e espalhar fake news de ciência no Facebook. 2 filmes, 2 exemplos. Eu vi 2 filmes interessantes e diferentes. Um foi Infiltrados na Clã, e nesse filme Infiltrados na Clã, pessoas se voltavam contra o racismo nos Estados Unidos, contra a Ku Klux Klan, mas é interessante que as pessoas que combatiam o movimento negro chamavam-os de comunistas. É engraçado, e a gente vê isso se reproduzindo em vários momentos da história, né? Sempre quando alguém quer questionar de forma séria o status quo e dizer que os direitos têm que ser iguais e que quer levar isso a sério, é chamado de comunista. E isso no Brasil tem se repetido, né? Tem se repetido. Se você é contra a destruição da Amazônia, você é comunista. Se você é a favor, se você luta por causas feministas, você é
comunista. Se você sugere cotas nas universidades, você é comunista. Isso está se repetindo. E o outro filme foi um filme chamado, me fez até chorar, um filme chamado Uma Boa Ação. Um homem negro muito bem sucedido se compadeceu da situação de uma mulher negra também, que vivia, que varria o grande prédio que ele trabalhava, e ele se compadeceu delas e cedeu até um quarto, como se fosse uma creche para a criança, para a filha dela ficar. Depois ele ofereceu uma casa da empresa para que ela não perdesse a guarda da filha. Um filme de muita solidariedade que mostram duas coisas diferentes. De um lado, a extrema-direita chamando todo mundo de comunista, e por outro lado um homem prestando solidariedade. E a solidariedade tem feito tanta falta na nossa vida hoje que o filme, sinceramente, me fez chorar. E o Wilderson Gomes Cabral Matos voltou, ele disse: boa! Até que enfim, um vídeo sensato. Eu acho que eu faço mais vídeos sensatos, mas parece que ele gostou especialmente desse. O João Luiz Vale disse: Infiltrados na Clã é muito bom. Atenção especial para um detalhe. Quando o protagonista vai ao primeiro encontro negro, o líder negro, ao terminar a palestra, fala para os jovens: agora vão para casa. A história é baseada no acontecimento verídico. Ele fala vai para casa no sentido de proteção, dos jovens. Não tem nada a ver com não se manifestem politicamente na rua, enfim. Chris Vincent, ele disse: adorei. Muito obrigado, Chris Vincent. Não sei se é a Chris Vincent ou o Chris Vincent, mas muito obrigado, Chris Vincent, sendo ele ou ela, mas acho que é ele. O João Luiz Vale disse: não postou seu vídeo lá no grupo. Por quê? Já postei sim, João. Tá lá meu vídeo. Saudade dessa peruca, Eldon. Não é peruca não, é cabelo natural. Democracia participativa. Eu tive num encontro com um professor. Nós fomos, os professores de humanas, fomos chamados para uma reunião no colégio, em um colégio aqui em Belford Roxo, para discutirmos matérias eletivas que os alunos vão escolher, mas as nossas áreas são áreas humanas. E eu propus que nós criássemos uma matéria eletiva chamada Democracia Participativa e Formação de Liderança. E aí ele falou: por que não Cidadania Participativa e Formação de Liderança? Eu falei: gostei. Cidadania participativa e formação de liderança. Para que nós possamos formar uma democracia participativa a partir da escola, onde o aluno participa das decisões. Onde a comunidade escolar, alunos, pais de alunos, moradores, professores, diretores participem da vida democrática da escola. Porque a democracia participativa precisa ser aprendida na escola. Se o aluno, se o brasileiro, se o cidadão não aprender a ser democrata na escola, ele vai ter muita dificuldade de aprender isso na vida, no seu processo de vida futuro. E então é isso, né? Formação de liderança, que nós formemos líderes a partir das comunidades, para que as lideranças não venham apenas das infraestruturas políticas formais já superpoderosas. E a Terezinha Ribeiro disse: gosto desse tema e foi muito bem abordado. Muito bem, muito obrigado, Terezinha Ribeiro. A Silvana Cristina disse: muito boa a sua posição em relação ao tema abordado. Gostei, muito obrigado, Silvana Cristina. Participação dos seguidores em 7/6. Wilderson Cabral de Gomes Marques, ele voltou de novo, ele gosta do canal. Ele falou: então tratamento precoce não existe? Existe. Claro que existe. No remédio certo para a doença certa. Não existe tratamento precoce para Covid-19, principalmente em relação a cloroquina, ivermectina, e que são remédios que não tratam precocemente a doença e não a combatem. Mas existe tratamento precoce para muita coisa assim. Não existe para esse caso específico de Covid, de cloroquina. Se você for acometido pela doença, vamos ver se esse pensamento permanecerá. Mesmo se eu fosse acometido pela doença e mesmo se eu quisesse o tratamento com cloroquina, estaria errado.
E outra, se eu pego a doença, já não é mais tratamento precoce, né? Tratamento precoce é para prevenir. Se a pessoa já pegou, já não é. O tratamento já não é precoce, ele é para remediar uma coisa que já aconteceu. E o Fernando Black Leon disse: narrativa da grande mídia para falar do governo e da vacina. Né? Narrativa da grande mídia, o Bolsonaro quando falou não quero essa vacina chinesa, não quero a vacina do Dória, quando ele atrasa para responder os e-mails da Pfizer, atrasando a vacinação no Brasil, quando ele fala que é só uma gripezinha, quando ele diz que máscara faz mal, que as pessoas não devem usar máscara, todas essas coisas a imprensa reporta. Não é uma narrativa da grande mídia, é a narrativa do Bolsonaro. Que a grande mídia reporta e faz a crítica. Mas essa narrativa é do Bolsonaro, não é da grande mídia. Então, tudo é narrativa da grande mídia, né? Narrativa da grande mídia, né? Não é nada. Se o Bolsonaro fala e a mídia reporta, isso não é narrativa da grande mídia. Acompanhe a CPI para ver se isso é mesmo, né? E ainda quer combater o pensamento binário, né? Acompanhe a CPI, inclusive a CPI, foi falado na CPI que o tal de Didier Raul, que os governistas tanto falam, né? Foi visitado pela polícia. Parece que as pesquisas dele foram acompanhadas de fraude. Didier Raul, né? E os governistas mentem demais, né? Eles mentem muito. Eles falam uma coisa a respeito dos dados de uma instituição, a instituição escreve na hora dizendo que os dados são falsos. Né? É toda hora. Eles passam vergonha demais. Então, isso, né? É a narrativa da grande mídia. Quando o Bolsonaro falou que o TCU tinha determinados dados sobre a Covid-19, o TCU falou, não, é mentira. A grande mídia reportou, mas foi o TCU que falou. Né? Isso não é narrativa da grande mídia. Então, tem um vídeo meu também, eu falei dos meus 3 mil inscritos e agradeci a participação e o apoio de vocês. E a Cristina falou, parabéns, professor. Muito obrigado, Cristina. O Hudson Dias também parabenizou. Muito obrigado, Hudson Dias. Pazuello e o cinismo difuso, né? O cinismo difuso é esse cinismo tratado principalmente no livro Crítica da Razão Cínica, onde o cinismo não é mais aquele cinismo onde havia um Diógenes cínico contra uma vida política organizada pela cidade. O cinismo e as suas contradições se difundiu e se inseriu na vida social. Então nós dizemos, a vida é o principal valor. Mas o capital, muitas das vezes, é tratado a despeito da vida e da qualidade de vida das pessoas. Né? Então a gente vive um cinismo onde a gente às vezes diz uma coisa, mas faz outra. Mas esse cinismo é importante até que ele permaneça, para que a gente não caia na barbárie. Mesmo com o cinismo é importante dizer que o principal valor é a vida. Né? Mesmo que isso seja uma utopia. E o Hector disse, professor, não concordo com o pensamento binário, já que o Bolsonaro se mostrou contra a vacina, exclusivamente contra a vacina chinesa, que não possui comprovação suficiente. Bom, as grandes instituições científicas, as revistas, a OMS, diz que sim. Aí ele usa o exemplo do Chile. O Chile vacinou totalmente com ela e triplicou os casos de Covid e hoje está em lockdown. Os especialistas têm falado, a vacina não resolve automaticamente. Toma a vacina, mas continue usando máscara, continue com o distanciamento social, continuem com as medidas preventivas. As pessoas querem fazer aquilo que a ciência não diz, depois reclamam que a vacina não funciona. Por isso é que precisa 1 dose, 2 doses, talvez várias doses ou até para sempre, não se sabe ainda. Mas é importante tomar a vacina e continuar, a princípio, as medidas até que ela seja resolvida de uma forma, né, muito boa, como foi, por exemplo, em Nova York. Pazuello e a mentira nua. A mentira nua é essa mentira muito pregada falada pelos governistas. Eles mentem, mas eles mentem descaradamente. A mentira tradicional ia até a verdade, percebia que a verdade não era conveniente, se desviava dela, mas se disfarçando, se revestindo contra a verdade. A mentira dessa gente não. Eles falam uma coisa e
a instituição que eles citam escreve na hora, não, isso é mentira, isso não é verdade. Então, é mentira nua, né? Então, é uma mentira que contraria a mentira tradicional, que procura pelo menos se disfarçar, se vestir, para não se encontrar nua pela luz da verdade. Mas não, é a mentira nua. É uma mentira que a gente vê isso muito nas redes sociais. Os caras mentem, os caras que apoiam o governo, eles mentem assim. Eles querem uma resposta rápida, eles vão falando qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. É mentira nua. E a Cláudia Sena diz: fala do Mandetta, fica em casa até ficar sem ar. E fala que a cloroquina foi a opção porque ainda não tem vacina. Bom, a princípio, a própria ciência cogitou a possibilidade de usar a cloroquina precocemente ou até como tratamento, porque não tinha vacina. Só que a ciência foi descobrindo que isso estava errado. E a ciência é assim mesmo, gente. Ela vai pesquisando e chegando a conclusões que não estão em discussão porque não é cientista. Discussão de ciência. Ciência não é política, não é uma coisa de eu tenho essa opinião, você tem aquela. Ciência não discute, não está em discussão. A Terra é redonda, já foi fotografada várias vezes, inclusive pela NASA. Eu não vou ficar com discussão de maluco, de se a Terra é plana. Não, é minha opinião, é minha. Cada um tem uma. É uma questão de narrativa. A Terra ser redonda é uma questão de narrativa. Não é uma questão de narrativa. Que idiotice, que imbecilidade. A Terra é redonda. Porque está provado, foi fotografado. Pelo amor de Deus. Isso não é uma questão de narrativa. Então, se a ciência chega a algumas conclusões, aquela conclusão está valendo como metodologia científica. Você quer discutir? Então faça ciência, faça pós-graduação, faça mestrado, faça doutorado, se torne um cientista para você fazer parte do métier. Né? Agora, discutir com a ciência através do Facebook, essa é coisa de gente maluca, né? Pelo amor de Deus. Facebook não é instituição científica. É importante, às vezes, lembrar as pessoas, né? O que são instituições científicas. Tem várias. A OMS é uma delas. A revista Lancet é uma delas. Né? O Instituto Butantan é um deles. A Fiocruz é um deles. É um desses institutos de pesquisa. Uma dessas instituições de pesquisa. Mas o Facebook não. E as pessoas querem discutir ciência, metodologia científica no Facebook, no WhatsApp. Aí não dá, né? Aí fica difícil. E o Marcelo Medeiros diz: esse vírus foi fabricado em laboratório. Há uma grande possibilidade dele ter escapado do laboratório, sim. Essa possibilidade existe. Não está provado que foi de propósito, nem está provado também ainda que veio de um laboratório. Mas há essa possibilidade, sim. Há essa possibilidade, né? E a saúde pública está na UTI, na CTI, nesses 30 anos de governo de esquerda. Bom, eu tenho 51 anos e vejo o caos na saúde pública do Brasil desde a época, inclusive, do governo militar, que não era de esquerda, era de direita, né? Então você deve ter o quê? 10 anos de idade para falar uma bobagem dessa. Então, ao invés de terem construído estádios, que agora são elefantes brancos, por que não hospitais? Né? Mas foi só para roubarem. Né? Também acho que o roubo é muito feio, né? Peculado, né? Rachadinha é roubo de dinheiro público. E é muito feio. Porque a família Bolsonaro tinha pessoas trabalhando para eles e essas pessoas não estavam, né? Não compareciam para o trabalho. Isso é roubo de dinheiro público. É você pagar uma pessoa por serviços públicos sem ela comparecer. Isso é roubo de dinheiro público e feito na surdina, feito, né, para roubar. E também tem documentos mostrando que o Bolsonaro superfaturava gasolina, né? Isso também é roubo e eu acho muito feio, né? E ele fala também que é importante uma reforma política para que a esquerda não volte. Reforma política não pode ser feita para que a esquerda não volte. Não existe reforma política democrática para que a esquerda não volte. Se você não quer que a esquerda volte, vai ter que usar a saliva. Convencer o eleitor de que a esquerda não deve voltar ao poder. A suporte à esquerda, né? Até porque o PT nunca fez governo de esquerda em lugar nenhum. Nem com Lula, nem com Dilma. Então é isso. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Já passamos de 3 mil inscritos. E eu espero contar com vocês nessa nossa empreitada. O caminho é longo,
A estrada às vezes é dura, ou quase sempre é dura, mas tem momentos agradáveis. É muito gratificante ter o apoio de vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.